A gente tem nas mãos aqui, Joel, um histórico dessa questão envolvendo o transporte público e o crime organizado em São Paulo. A polícia acredita que essa seja uma ligação, uma relação que passa de 20 anos e que começou com o uso de micro-ônibus e peruas de transporte clandestino de pequenas cooperativas após as facções perceberem ali a possibilidade de lucrar e de lavar dinheiro, até que essas empresas começaram a crescer e se infiltraram nos contratos firmados com a prefeitura. Então, são cooperativas que vêm lá dos anos 90 e nos anos 2000, a gente vê uma virada de chave, com o crime organizado percebendo que conseguiria alçar voos maiores, conseguir mais dinheiro dessa maneira. E aí, ao longo das últimas décadas, investigações apontaram a influência do crime organizado no assassinato de empresários do transporte e ataques a ônibus na cidade de São Paulo. Nosso ouvinte deve se lembrar que durante um certo tempo foi, entre aspas, moda queimar ônibus em São Paulo, né? E sempre houve indícios de que isso era responsabilidade do crime organizado, tirando as empresas que eram legalizadas das áreas onde o transporte clandestino estava atuando. Uma das operações mais recentes é de 2022 e, na época, ligou 3 empresas à lavagem de dinheiro do PCC. A Transcap, que atua na Zona Sul, e também 2 empresas da Zona Leste, a Transunião e a Upbus, que aparece na operação de hoje também. Os investigadores suspeitaram do perfil dos acionistas da Upbus e descobriram que se tratavam de laranjas, como explicou o delegado Fernando Santiago na época dessa investigação, de 2 anos atrás. Esses acionistas se tratavam de meros laranjas, né? Pessoas que não tinham a menor condição de fazer o aporte financeiro que foi feito, né? Uma vez que o capital social dessa empresa era de 20 milhões de reais, e os seus acionistas eram em grande parte mecânicos, borracheiros, cozinheiras, trabalhadoras do lar. Então, pessoas que não tinham porte financeiro para estarem envolvidas com gestão de empresas de transporte. 2 acionistas da Upbus foram assassinados entre 2021 e 2022, o que especialistas em segurança pública que foram ouvidos pela reportagem da Band, Joel, falam que é uma forma de se perceber a presença da facção criminosa nas empresas de ônibus. Ainda em 2022, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma outra operação contra diretores do Sindicato dos Motoristas, suspeitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a investigação, o grupo movimentou 20 milhões de reais por ano de recursos indevidos recebidos como propina, desviado de subsídios pagos pela Prefeitura de São Paulo às empresas de ônibus. E essa operação abriu uma disputa pela presidência do Sindicato dos Motoristas, que vem respingando nos passageiros. Nos últimos meses, foram várias as manifestações das chapas envolvidas nessa disputa, fechando garagem, vandalizando ônibus e deixando os passageiros na mão. Além disso tudo, a Transwolf especificamente, Joel, tem dado dor de cabeça para os passageiros num outro sentido. Você deve estar lembrado que no mês passado teve um quebra-quebra no terminal Varginha, no Zona Sul de São Paulo, depois de passageiros ficarem revoltados porque estavam há 2 horas esperando pelos ônibus da Transwolf. Mês passado. Sim, me lembro nitidamente disso. E aí a prefeitura agiu e tirou algumas linhas da Transwolf e passou para a gestão de outras empresas. A Transwolf tem vários contratos assinados com a prefeitura. Um dos mais recentes é para operar o transporte aquático na represa Billings, que foi suspenso pelo Ministério Público por falta de licenças ambientais. A prefeitura deve assumir isso agora também. A Transwolf sai desse transporte aquático e essa empresa é a mesma responsável pelo processo de eletrificação da frota da cidade. Todos os novos ônibus elétricos que entrarem em circulação em São Paulo precisam ser testados pela Transwolf. É uma empresa gigante e que tem uma participação bem significativa na mobilidade urbana aqui de São Paulo. Nossa, por esse histórico, a gente chega à conclusão que esses 800 milhões que nós falamos aí são pouco, muito pouco, frente à quantidade de dinheiro que essa empresa recebeu, utilizando como base esses anos todos que você disse aí. Imagine só a quantidade de grana que essas 2 empresas já receberam. A Transwolf é a maior delas, a outra é pequena, perto da Transwolf, mas juntas formam um bolo enorme.
Então, se nós falamos em quase 1 bilhão em um ano de dinheiro lícito depositado do cofre público para essas empresas, imagine nesses anos todos. Imagine o poder que esses caras têm hoje, a grana que eles têm hoje. Ó, barcos foram confiscados, aeronaves, carros, casas. Mas eu acho que tem muito ainda a ser descoberto. Porque se eles receberam esses bilhões todos nesses anos todos, você confiscar aí 600 milhões, aproximadamente o tamanho do confisco, a gente está só numa pontinha. Então tem muita coisa que já foi lavada, muita coisa que foi desviada e que cabe agora ao Ministério Público, não sei se tem condição para isso, mas descobrir e rastrear. Gente, é assustador isso, viu? Quantas vezes nós falamos aqui também que os postos de combustíveis também são alvos do crime organizado? É a mesma coisa com o transporte público, porque ali movimenta grana, né? Movimenta dinheiro em espécie, ou você pode justificar que houve essa movimentação em espécie, que entrou tanto ali no caixa, tantos R$1.000 por dia no caixa, de gente que comprou combustível e pagou em dinheiro, só que não pagou coisa nenhuma, mas é uma forma também de você esquentar o dinheiro. Claro. Quem é que vai conseguir fiscalizar um troço desse tamanho? Não é? Você só investiga fazendo uma atuação minuciosa como essa do Ministério Público, Receita Federal, até o CAD está envolvido na parada. O CAD está envolvido porque há ali uma ideia de cartelização mesmo no transporte público aqui de São Paulo. Então veja como é grave. Você tem o transporte público, você tem os postos, como eu acabei de dizer, farmácias também. O crime organizado atua pra caramba nesse sentido também. Sem falar nos outros nichos da sociedade que nós ainda não descobrimos, mas que o Ministério Público tem indícios fortes de atuação do crimão. É o cartel, né? Conseguiram montar o famoso cartel. Passou de facção para cartel de alguns anos para cá. Fica impossível você dar um golpe a ponto de estipar, acabar com o crime organizado. Mas essa atuação de hoje, ela prejudica e muito. Muito. Tomara. Essa sim. Essa sim. Bom, já são 13h40. Vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, um pouco mais aqui no Bora Brasil dessa operação e outras notícias importantes de coisas que estão rolando no Brasil inteiro. A gente já volta. Esse é o Bora Brasil, você aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes.